castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Que Deus os abençoe em seus lares. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, para que possamos estudar a segunda parte da bem-aventurança relativa aos pacificadores. Está no versículo 9 de Mateus, capítulo 5. Hoje nós falaremos sobre a bênção que nos é concedida quando o Espírito de Cristo, o Senhor, nos torna pacificadores. Nós todos seremos chamados filhos de Deus. Vamos ler Mateus 5, 9. Leiamos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos ensinar nesta noite a Tua palavra, para que, ó Deus, pela Tua graça, nós sejamos alimentados verdadeiramente pelo poder do Senhor, para que possamos, ó Deus, de fato sermos preenchidos pelo Espírito de Cristo, do Teu Filho, e assim caminharmos conforme a vontade dEle para as nossas vidas. Encha-nos, ó Deus, da Tua paz, que a Tua paz possa ser o árbitro em nossos corações, e que possamos, ó Deus, também usufruir de paz sobre a Tua igreja, para que assim, Senhor, também nós sejamos pacificadores, onde quer que estejamos, levando a palavra do bom Evangelho, Cristo Jesus, para as pessoas, a fim de que elas possam também encontrar esta paz. A paz que não é o mundo quem fornece, mas aquela paz que só o Senhor pode dar. A paz de descansarmos em Ti, de confiarmos no Senhor e de recebermos de Ti tudo aquilo que temos, ó Pai, em Cristo Jesus reservado para nós pelo Senhor. Dá-nos, portanto, este entendimento nesta noite, é o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No sermão anterior, nós tratamos daqueles perigos que vêm sobre nós e que nos fazem perder a paz, ou muitas vezes nós mesmos produzirmos esta ausência de paz. Nós vimos que algumas atitudes nossas, que são próprias de um coração pecaminoso, caído, são atitudes que causam problemas, que causam conflitos, às vezes confrontos, e naturalmente nos dividem, nos afastam e tiram de nós esta preciosidade que é viver em paz. As Escrituras Sagradas, meus amados irmãos, em vários lugares nos ensinam a termos paz uns com os outros. No que depender de vós, tende paz uns com os outros, nos ensinou o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo aos seus discípulos, disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas uma outra paz, aquela paz que preenche o nosso coração e nos faz perceber que nós agora somos acolhidos numa família, a família do Senhor. E exatamente por isso, o nosso Senhor Jesus acrescenta a esta bem-aventurança uma recompensa muito especial. Jesus Cristo diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqui neste acréscimo que Jesus Cristo faz a esta bem-aventurança, há duas informações muito importantes. A primeira delas é porque Jesus diz que estas pessoas serão chamadas. Os irmãos devem se lembrar de que as Escrituras Sagradas, logo no início, lá no Gênesis, na criação, falam que Deus chamou as coisas à existência. Deus chamou cada coisa pelo seu devido nome. Deus chama as estrelas pelos seus nomes. Deus chama os seus filhos pelos seus nomes, porque Ele conhece os seus filhos. Portanto, quando Jesus diz que nós seremos chamados, Jesus está dizendo que não existe a possibilidade de Deus chamar
de maneira equivocada alguma coisa pelo nome e esta coisa não ser exatamente aquilo que Deus chamou. Diferentemente de nós, muitas vezes nós podemos nos referir a determinadas coisas, mas talvez por desconhecimento, por ignorância, ou mesmo por uma compreensão equivocada, nós podemos nomear alguma coisa de maneira errada. Por exemplo, algumas vezes nós podemos chamar uma pessoa por outro nome. Achando que nós estamos acertando o nome, nós erramos o nome daquela pessoa e, obviamente, nós nos corrigimos quando somos chamados a atenção quanto a isso. Às vezes, alguns conceitos que nós temos sobre as coisas também são conceitos equivocados. Nós chamamos algumas coisas por nomes que não são exatamente o que as coisas são. Mas isso não acontece com Deus. Quando Deus chama algo pelo nome, a atribuição de Deus é uma atribuição perfeita. Quando Deus nomeia, Deus então caracteriza aquele objeto, aquele ser, com o seu poder, com a sua identidade. E é exatamente por isso que quando nós somos chamados por Deus, nomeados por Deus, denominados por Deus, nós não estamos aqui tratando simplesmente de um nome que nós recebemos aleatoriamente, mas nós estamos tratando de algo que é identitário, ou em outras palavras, Deus está nos carimbando, Deus está nos marcando para que nós revelemos pelo nosso nome a quem de fato nós pertencemos. É como aqueles escravos do passado que eram ou que tinham nas suas próprias peles, no seu próprio corpo ou nos seus registros o nome dos donos a quem eles pertenciam. Ou como aqueles animais que são muitas vezes marcados no curral, no pasto, para que sejam nomeados quanto aos seus donos. Por exemplo, lá no profeta Isaías, há uma referência quanto a isso. O profeta diz: olha, o boi e o jumento conhecem o seu possuidor. E conhecem exatamente porque eles são marcados, eles são identificados como aqueles que pertencem àquele rebanho. O Salmo 100 diz que os filhos de Deus são do seu rebanho. Portanto, a ideia de Jesus aqui é trazer à memória destes irmãos aquilo que Deus desde antigamente houvera feito, ou seja, designado aqueles que seriam chamados seus filhos. Lembre-se de que no Evangelho de João, meus amados irmãos, logo no início do Evangelho, versículos 12 e 13, João nos diz que não serão chamados filhos de Deus aqueles que nascem sanguineamente ou pertencem de maneira sanguínea aos israelitas, nem mesmo serão chamados filhos de Deus aqueles que querem por si mesmos se fazerem filhos de Deus pelos seus méritos. Não é pela força do homem, não é pela carne, não é pela questão étnica, mas diz o texto de João que serão chamados filhos de Deus aqueles a quem Deus der o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Repare então que ser chamado filho de Deus é uma designação fundamental na vida de uma pessoa. Ninguém pode ser chamado filho de Deus se de fato ele não tiver sido alcançado por este Deus todo-poderoso, Pai, que reúne agora uma família que antes era uma família que pertencia ao diabo e ao inferno, conforme Paulo nos diz em Efésios capítulo 2. Nós que outrora pertencíamos a uma outra família, nós que outrora éramos pecadores, excluídos da aliança de Deus, agora nós fomos adotados, nós fomos trazidos e passamos a ser membros de uma família que a Bíblia chama família do céu, uma família nobre, uma família cujo pai é próprio Deus. O nosso irmão ou irmão mais velho é o próprio Cristo, aquele que adentrou primeiramente para que nós pudéssemos também entrar com ele. Uma família cujos santos são co-herdeiros e cujos anjos celestiais são nossos companheiros de serviço nesta família do Senhor. Portanto, ser adotado por Deus consiste exatamente nesta mudança, nesta transição daquilo que nós éramos antes
para o que nós somos agora. Vocês passarão a ser, repare que o verbo está no futuro, vocês serão chamados filhos de Deus, mas não é um futuro incerto, é um futuro certo, não é se, mas é por causa disso, vocês serão chamados filhos de Deus. O que demonstra que a nomeação ou a adoção de Deus em Cristo Jesus dos seus filhos nos dá de fato o direito e o grande privilégio de agora pertencermos a esta família da aliança. E o Salmo 45, versículo 10, o salmista diz: esqueça o seu povo e a casa do seu pai, mostrando ali, meus irmãos, que uma pessoa que é espiritualmente adotada, ela agora não tem mais relação com esta família antiga. No caso do Salmo ali, uma referência à família do pecado, à família pecaminosa, aquela família que se rendia a outros ídolos e não a Deus. O profeta Oséias também, no capítulo 14, verso 8, diz: ó Efraim, que tenho eu a ver com os seus ídolos? Mostrando ali que a relação daquela família, a relação daquele povo, deveria ser uma relação com o Senhor, e eles deveriam abandonar os seus pecados, abrir mão das suas antigas práticas, que eram inimigas de Deus, para se filiarem a esta nova família, a família do Senhor. Nós sabemos que o Filho de Deus, ele é liberto do pecado, ele não mais é escravo do pecado, ele não faz mais aquilo que o pecado ordena que ele faça, porque agora, sendo filho de Deus, tendo um novo pai, ele tem agora novas regras e também novos privilégios. Nós sabemos também, irmãos, que ser chamados filhos de Deus significa que nós adquirimos uma participação legal nos direitos e nas prerrogativas desta família. Isto é muito facilmente ilustrado. Quando no nosso país, por exemplo, uma criança ela é adotada por uma família de maneira legal, naturalmente ela passa a pertencer àquela família e ela entra também naquilo que o direito chama de herança de sucessões. Ou seja, a herança que pertence agora, as propriedades, os bens que pertencem aos pais, tornam-se agora também herança, inclusive para aquele filho que se tornou um filho adotado. Da mesma maneira, nas Escrituras nós percebemos isto também. Embora Jesus Cristo seja o unigênito Filho de Deus, o único gerado, Jesus Cristo, por meio dele, nos concede os mesmos privilégios que ele conquistou, que ele garantiu por causa da sua obediência ao Pai. De modo que quando nós somos obedientes a Cristo, quando nós ouvimos a voz de Cristo e nós nos rendemos a Ele, como cantamos aqui agora há pouco, eu a Ti me renderei, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos demonstrando também que nós pertencemos agora a uma família em que direitos e deveres estão claramente postos por aquele que é o Pai, por aquele que é o Senhor. Portanto, ser chamado filho de Deus implica também ganhar um novo nome, ganhar um novo Senhor, ganhar um nome de honra, receber dos melhores bens que Deus preparou para aqueles que são seus filhos. Nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, o seguinte: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito. Esta pedrinha branca no Apocalipse significa o símbolo da remissão, da redenção dos pecados. Esse novo nome, então, é esta escolha, esta adoção. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo, temos o nosso nome registrado nesta pedrinha branca, para demonstrar que nós agora pertencemos a um novo Senhor. Nós temos também, meus irmãos, como acabei de dizer, uma herança reservada para os santos.
O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 12, usa exatamente esta expressão. Ele diz que Deus, ao nos adotar como filhos, Deus nos deu uma herança dos santos na luz. E essa herança é uma herança prazerosa, é uma herança na luz, é uma herança segura, uma herança dada por Deus para que todos nós possamos experimentá-la de maneira absoluta e completa. O Senhor, portanto, nos chama como filhos para tomarmos posse dessa herança. E esse tomar posse não tem nada a ver com talvez alguma atitude mística, como fazem os neopentecostais, como se você tivesse mesmo recebendo algo extraordinário de Deus. Não, nós cremos que o tomar posse é exatamente nós entendermos com o coração o que significa nós agora participarmos desta nova família. E isso é tomar posse. À medida que eu entro na família de Deus, eu agora recebo, irmãos, alguns dos benefícios que só os filhos de Deus podem ter. Quais são estes benefícios? Por exemplo, o principal deles, a segurança da vida eterna. A palavra de Deus diz que aqueles que recebem esta herança, eles reinarão para todo o sempre, conforme Apocalipse capítulo 22, verso 5. Reinarão para todo o sempre. A palavra de Deus diz também que estes herdeiros, eles são membros de Cristo. Paulo diz lá em Colossenses 1,18. Se eles são membros de Cristo, significa que eles estão também caminhando juntamente com Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nós somos herdeiros dessas promessas. Os nossos pecados, eles são completamente perdoados em Cristo. E somente os filhos podem receber isto. Os nossos pecados são absolutamente lançados no esquecimento, e só os filhos podem receber esta bênção. Os filhos de Deus podem ter certeza da sua salvação, somente os filhos podem estar tranquilos quanto a isso. Os filhos de Deus, eles podem participar dos meios de graça, a palavra, a oração, os sacramentos. Os filhos de Deus podem usufruir de maneira completa da comunhão dos santos. Somente os filhos de Deus têm estas participações privilegiadas. Por isso, significa dizer que nós somos mesmo pessoas diferentes, porque nós pertencemos a uma nova família. Nós não temos mais uma relação de filiação natural, carnal, sanguínea, mas a nossa filiação é uma filiação agora espiritual. Nós não somos mais aquelas pessoas que estão agora sujeitas a um governo de um senhor que é um senhor mau, do pecado que nos escravizava. Por isso Paulo escreve dizendo: olha, vocês não são mais obrigados a pecar, lá em Romanos capítulo 6, porque agora vocês foram libertos do pecado, e como filhos de Deus, vocês vão ter condições, vocês vão receber graça para lutar contra o pecado, para vencer as tentações. Vocês não são mais como as pessoas ímpias que se entregam aos prazeres, que se entregam à podridão do pecado. Muito pelo contrário, vocês agora podem escapar do inferno, escapar da condenação, porque vocês receberam esta graça, não apenas para salvar vocês da morte, mas também para capacitá-los à santificação. Somente os filhos de Deus podem receber isto. Por isso, meus amados irmãos, que vocês percebem que muitas vezes algumas pessoas, elas lutam contra os pecados delas, mas elas não conseguem vencer os seus pecados. E elas não conseguem vencer os seus pecados exatamente pelo fato de que elas lutam por suas próprias forças. Elas pensam que são os seus esforços que vão garantir a saída daquela escravidão do pecado. Mas não são os seus esforços que vão libertar alguém do pecado. O que nos liberta do pecado é a graça que recebemos por sermos filhos de Deus. É em Cristo, aproximando-nos do Pai, que nós somos capazes de lutar contra os nossos pecados. E por isso que uma pessoa, ela só conseguirá se libertar do pecado
se ela antes se inclinar para Cristo. Repare, por isso mesmo, a sequência de Jesus, que nós temos insistido aqui com os irmãos, de maneira didática, mostrando. A primeira coisa é humilhar na presença do Senhor, é a humildade de espírito, é a pobreza espiritual, é o reconhecimento de que nada somos sem Ele. Nós precisamos chorar os nossos pecados, precisamos ser pessoas ensináveis, mansas, precisamos desejar, como criança deseja o leite materno, fome e sede de justiça. Precisamos buscar Deus de todo o coração, com pureza de coração, para que por estas coisas nós recebamos estas bênçãos maravilhosas que pertencem somente aos filhos. Se somos filhos, diz Paulo em Romanos, somos também herdeiros. Ora, se somos herdeiros, meus amados irmãos, assim como Cristo Jesus, o Senhor, recebeu do Pai todas as condições para vencer o pecado, foi à cruz e morreu de maneira injusta pelos homens, mas justa diante de Deus, nós também, em Cristo, somos capacitados por esta mesma graça para vencermos as nossas lutas, vencermos os nossos pecados. E por que vencemos os nossos pecados? Vencemos os nossos pecados porque nós nos esforçamos, porque nós fazemos isto ou aquilo do ponto de vista da religião, das cerimônias? Não, nós vencemos porque somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos então capacitados para nos tornarmos como o próprio Cristo. Os irmãos se lembram de João 17, na oração sacerdotal, Jesus dizendo: o meu desejo é que eles sejam um conosco, como eu sou contigo. Portanto, o que Jesus deseja é que nós, que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo, espiritualmente falando, nós agora recebamos, assim como Cristo recebeu, da sua união, da sua unidade com o Pai, tudo aquilo que também está reservado para nós, em Cristo. O Salmo 1, meus amados irmãos, ilustra muito bem esta verdade. No Salmo 1, nós às vezes entendemos que aquele justo ali é uma pessoa que seja justa, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, né? Uma pessoa leal, mas não é disso que o Salmo está falando. O Salmo está falando ali do justo, que é o próprio Cristo. Este justo, ele é capaz de fazer exatamente aquilo que o ímpio não é capaz de fazer. Por exemplo, o justo, ele se curva à lei do Senhor, medita na lei do Senhor, ele obedece à lei do Senhor, ele é obediente até o final, e por isso mesmo as suas obras não são como palha, as suas obras não são perdidas. Lembre-se do que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:53, 15:58, né? No Senhor o seu trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque esse trabalho é feito com a força do Senhor, que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, na força do Senhor, na força do seu poder, não no nosso esforço, no nosso mérito. E o Salmo 1, da mesma maneira, diz que aquele que é justo, ele é bem sucedido. E por que ele é bem sucedido? Porque ele foi transportado de um lugar para outro. O que significa esse transporte? Ora, você foi tirado de uma família, que era uma família do pecado, você tinha um senhor sobre você, portanto você obedecia ao pecado como escravo, mas você foi tirado desta família, remissão, você foi remido, e agora você foi transportado para outra família, uma família que está junto das águas de descanso, uma família que te traz paz, não mais uma família que te escraviza, não mais uma família que domina seu coração, mas uma família que te traz segurança, paz, longevidade, prosperidade. Somente os filhos de Deus podem experimentar este tipo de justiça. E como nós experimentamos este tipo de justiça, senão em Cristo Jesus, que é a justiça de Deus? Observem, portanto, irmãos, que quando o Senhor diz: vocês precisam ser pacificadores, porque vocês serão chamados filhos de Deus,
Jesus está dizendo: olha, a principal característica de um filho de Deus é participar dos sofrimentos de Cristo Jesus e ao mesmo tempo participar da natureza de Cristo Jesus. Portanto, é um contrassenso, é uma contradição quando um filho de Deus, quando alguém se diz filho de Deus, mas não tem na sua vida a característica de ser um pacificador. Porque Cristo foi pacificador em todos os momentos da sua vida, inclusive no que diz respeito à pacificação da ira de Deus em relação aos nossos pecados. Cristo se interpõe entre Deus e nós. Ele é a nossa paz, diz Paulo em Romanos. Ele se fez paz por nós. Isaías profetiza que ele será chamado príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Por que ele é príncipe da paz? Ora, porque a grande função de Jesus Cristo é exatamente aplacar a ira de Deus contra o pecador. Cristo traz paz na relação entre Deus e o homem. Cristo estabelece a mediação, sendo Ele o único mediador. E por isso mesmo Pedro diz na sua segunda carta, que por estas razões nós somos chamados a ser coparticipantes da natureza divina. Claro que Pedro não está com isso dizendo que nós vamos nos tornar deuses, mas participar da natureza divina, conforme Pedro nos diz, é exatamente experimentar, meus irmãos, estes benefícios que só Cristo pode nos dar. Só Cristo pode nos fazer filhos. Somente Cristo pode nos dar da sua graça. Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 1, que nós conhecemos, diz que Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. A ideia de Paulo é que então a misericórdia de Deus é a base desta eleição, que brota dessa afeição graciosa de Deus pelo seu povo. Deus estava pronto para nos exterminar por causa dos nossos pecados, mas aqueles a quem Ele elegeu, receberam agora, por meio de Cristo, a paz. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo escreve em Gálatas 3:26. Somos bastardos e não filhos quando nós não nos assumimos, quando nós não aceitamos as bem-aventuranças de Deus sobre nós. Mas nós somos filhos e não bastardos quando revelamos às pessoas a legitimidade de nossa fé. A verdadeira fé confere a todos nós este título maravilhoso de filiação. A verdadeira fé nos dá o direito de herdar o reino dos céus. Que doutrina maravilhosa, meus amados irmãos. Somos pacificadores, porque Cristo nos escolheu em Cristo, porque Cristo nos escolheu para Deus, o seu Pai. Deus nos escolheu em Cristo, para que possamos agora promover a paz, que deve estar acima de todo entendimento, e que deve se tornar árbitro em nossos corações, para exatamente significar que nós não pertencemos a este mundo, como pessoas beligerantes, pessoas que causam confusões, pessoas que querem transtornar as coisas, mas pelo contrário, nós somos aqueles que somos pessoas que querem a ordem, que querem a harmonia, pessoas que buscam a unidade em torno da verdade que é Cristo, pessoas que não são pacifistas, mas são pacificadoras,
Os pacifistas são aqueles que muitas vezes passam a mão na cabeça dos outros, mesmo esses outros estando errados, só para não ter uma confusão. Não, deixa isso para lá, pastor, não vamos tocar nesse assunto não, o fulano está fazendo isso ou aquilo, mas vamos deixar para lá, porque isso vai trazer problema para a igreja, vai trazer... Isso é pacifista, aquela pessoa que quer evitar um conflito, quer evitar um problema. Não é isto que Jesus está falando. Jesus está falando do pacificador, que é totalmente diferente. O pacificador é aquele que busca uma harmonia nele, na pessoa de Cristo, portanto, em torno da verdade. Nós seremos pacificadores quando trouxermos as pessoas à verdade, quando trouxermos as pessoas a Cristo, quando desejarmos que as pessoas façam parte desta família de Deus em Cristo. Por isso faz parte da pacificação a disciplina. Quando você tem um filho rebelde que quer transtornar o ambiente, você precisa discipliná-lo. E discipliná-lo significa pacificá-lo, significa trazer paz ao coração, mostrando a verdade que ele está subvertendo por causa do pecado. Quando um irmão nosso se desvia do comportamento correto, é papel pacificador corrigi-lo, porque se nós não corrigirmos, este será aquele que transtornará todo o ambiente, aquele que causará problemas. Por isso Paulo se referiu a Alexandre e Himeneu como estas pessoas que causavam problemas na igreja. Por isso João se referiu a Diótrefes como aquele que queria ter a preferência, a preeminência. Estas pessoas foram citadas nominalmente pelos apóstolos exatamente porque foram pessoas que deveriam ser corrigidas. Se vocês querem ter paz, disciplinem estas pessoas, porque estas pessoas estão transtornando o ambiente da graça de Deus. Então repare que ser pacificador não é ser pacifista, não é você tentar evitar conflito a qualquer custo, é você ter harmonia e unidade em torno daquele que é o seu Pai, Deus o nosso Senhor, em Cristo Jesus. São as regras de Deus que valem para o pacificador. O pacificador agora, pertencendo a esta nova família, ele entende que a sua vida é governada por um novo relacionamento, um parentesco estabelecido pela fé em Deus Pai, pelo compromisso na pessoa de Jesus Cristo, e por isso mesmo, ao mesmo tempo, nos faz pertencentes uns aos outros, que é o que nós chamamos de comunhão dos santos. Por isso o Filho de Deus, ele busca sempre um coração terno, um coração que se alegra com as coisas de Deus, um coração que se afeta pelas afeições de Deus, um coração que não se deixa dominar pelo pecado, mas um coração que aceita a palavra de Deus, as regras de Deus, e vive de acordo com a promessa de Deus. Veja o que Paulo escreveu em Colossenses 3, 9 e 10. Vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram de uma nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Portanto, o Filho, ele se assemelha ao Pai. Nós estamos sendo refeitos, renovados neste conhecimento, para nos adequarmos à imagem de Deus. E é tão gratificante para nós, pelo menos eu experimento isso bastante, quase a maioria das pessoas, né, ao se referir aos meus filhos, dizem: pastor, mas como parece com o senhor, né? Sua cara. E a gente fica orgulhoso disso. Você fica orgulhoso, né? Pode ser o bichinho mais feinho que tiver, mas fica orgulhoso, porque parece você, é carne da sua carne, não é? Rosto do seu rosto, é a sua imagem.
Então, se nós que somos humanos, pecadores, nós nos sentimos felizes por sermos identificados com alguém que é a nossa herança, dizer, olha como parece, tem uns traços do pai, parece a mãe, parece o pai, nós ficamos felizes com isso. Da mesma forma, a palavra diz que cada vez mais nós estamos sendo refeitos à imagem de Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estávamos completamente arrasados, feios, espiritualmente, por causa do pecado. A feiura do pecado havia nos dominado, a podridão, o mau cheiro do pecado. Cristo nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para esta família da aliança. Fomos totalmente lavados, purificados, limpos. Somos, portanto, lindíssimos. Somos cheirosos. Somos belos. Paulo chega a dizer que nós somos criaturas ou feitura deles, né? Alguns pastores enfatizam ali este versículo de Efésios 2:10, porque a palavra que aparece ali é a palavra poema, quando Paulo fala sobre feitura, né? Então a ideia de que nós somos esteticamente assim, pensados por Deus como uma obra de arte, como um belo poema, não é? Do grande artífice, do grande artista, do grande compositor. Nós somos aquela bela música, aquele belo poema, não porque carregamos em nós mesmos estes traços de beleza, mas porque Deus fez em nós uma harmonização espiritual. Deus nos harmonizou espiritualmente. Nós que estávamos arrasados, feíssimos por causa do pecado, fomos agora totalmente transformados por esta graça maravilhosa. Então, se é assim, como nós devemos viver, senão de acordo com as regras deste Pai, deste novo Senhor, deste Deus que nos governa? Se é assim, por que não nós obedecermos ao nosso Cristo, ao nosso Senhor? Por que tentar resolver a nossa vida por nós mesmos? Por que tentar estabelecer nossas próprias regras? Por que fugir da presença desta maravilhosa família? Os irmãos sabem que aqueles que fogem da presença do Pai acabam se lameando, comendo comida de porcos, e voltam arrependidos. Aqueles que são verdadeiramente filhos voltam arrependidos depois de terem sofrido muito em razão da sua rebeldia. Portanto, não vale a pena nós nos rebelarmos contra este Pai, que é um Pai bondoso. Ele é o Pai nosso, o Pai nosso que nos livrou do inferno, que nos livrou da morte, que nos dá todas as coisas necessárias. Como diz o apóstolo Pedro, tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade nos são doadas por Cristo Jesus. Então, meus irmãos, por que lutar contra estas coisas? Por que tentar viver uma vida afastada do Senhor? Por que buscar construir a nossa própria história com o nosso próprio governo? Não seria muito mais fácil nos submetermos à voz de Deus? Não seria muito mais fácil ouvirmos a boa palavra do Senhor que nos guia? Não é muito mais fácil trazer para o nosso coração estas promessas maravilhosas que Deus nos dá, essas grandes virtudes? Não é muito melhor nós orarmos ao Senhor, clamando por estas bem-aventuranças? Meus irmãos, quantas bênçãos foram descritas aqui. O reino dos céus nos pertencerá, nós seremos consolados, herdaremos a terra, seremos fartos, alcançaremos misericórdia, veremos a Deus, seremos chamados filhos de Deus. O que mais resta a nós? Todas estas bênçãos estão reservadas para aqueles que de fato agora pertencem a uma nova família. Sejamos, portanto, irmãos, como membros desta família, pacificadores em torno da verdade. Amemos o nosso Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Lutemos pela nossa família. Não aceite que pessoas falem mal da igreja de Cristo.
Lute pela sua família, defenda a sua família, defenda o seu irmão em Cristo, defenda o seu pai. Quando pessoas vierem com ideias nefastas a respeito de Deus, defenda o seu pai, ele é o seu pai. Não deixe que as pessoas zombem do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Somos uma família, e como uma família que somos, devemos amar uns aos outros, com este grande amor com que Deus mesmo nos amou em Cristo, porque se somos filhos, somos herdeiros, no plural, juntos. A igreja de Cristo se torna herdeira, o novo Israel, paz sobre Israel. Nós oramos aqui nesta noite, por meio do Salmo, paz sobre Israel, paz sobre a igreja. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, disse Jesus. Portanto, meus amados irmãos, se somos filhos, lutemos por esta paz genuína, harmônica, por esta unidade perfeita em Cristo Jesus. Afastemos de nós, meus amados irmãos, todo e qualquer desgosto espiritual, os pecados que muitas vezes tentam roubar de nós esta paz, como vimos no sermão anterior, o orgulho, a inveja, a incredulidade, o egoísmo. Afastemos estas coisas de nós, porque estas coisas roubam a nossa paz e elas tendem a matar a igreja de Cristo, sufocar a verdade. Elevemos aquelas virtudes que nos trazem paz, a verdade de Cristo, a obediência por fé, uma vida regulada pela graça maravilhosa do Senhor, não pelos nossos esforços e méritos. Ajudemos uns aos outros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um tropeçar e cair, o outro haverá de levantar-lhe pela mão. É assim que a igreja deve viver. É assim que nós devemos chegar ao final do ano e pensar no ano seguinte. Uma nova disposição, perdoar os que nos ofendem, estabelecer paz, evitar os conflitos que roubam de nós esta unidade na fé e buscarmos de fato a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, ela é pacífica. Ela é pacífica. A sabedoria dos homens não. A sabedoria demoníaca, que diz Tiago, é uma sabedoria problemática, que causa dificuldades. Ela é demoníaca. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Que coisa maravilhosa. Sejamos, portanto, pacificadores. Sejamos pessoas centradas na nossa família. Amemos a nossa família, para que ela seja para nós um lugar de refúgio, um lugar de paz. Que nós possamos vir à igreja, irmãos, com este sentimento, com esta gostosa sensação, com este prazer de chegarmos num ambiente de paz, sairmos de toda a correria, toda a agitação do dia, da cidade, e nos recolhermos aqui como um ambiente de paz. Mas não aquela paz forçada, mecânica, inventada. Uma paz real, espiritual, de pessoas que são pecadoras, sim, que lutam contra os seus pecados, sim, mas que se veem, se entendem como filhas de Deus e por isso mesmo recebidas por este Pai Celestial, que em seus braços nos acolhe para nos fazer repousar seguros. Em paz nós nos deitamos, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Se você quer paz, você só a encontrará na pessoa do nosso Pai em Cristo Jesus. Que Ele nos conceda, irmãos, desta paz que vem do alto.